Como que funciona essa parte política de poder, assim? Como é que... Porque aqui eu imagino que tenha integrantes do PCC ali botando um laranja na Câmara dos Deputados. Lá também tem isso? Não, mas é muito antigo isso. Por exemplo, o Miguel Ángel Félix Gallardo, ele praticamente definiu as eleições de 1985. Ele fez com que tudo acontecesse, botou a arma na cabeça dos outros, colocou e tirou o candidato que ele queria. Ele era padrinho do filho do governador de Sinaloa, dessa época já. Então esses cartéis, eles têm políticos eleitos, eles doam dinheiro para a candidatura política através de empresas, lavagem de dinheiro. Você percebe que os caras estão ficando um cartel grande, o Maurício, quando os caras começam a lavar dinheiro. Porque é tanto dinheiro que você precisa dar um sumiço. Entendeu? Você começa a encontrar mais bandido, traficante desempregado. Então o cara monta um lava rápido, o cara monta uma loja de vender, sei lá, uma tabacaria, o cara monta um depósito de bebidas e você não tem mais como diretamente imputar aquele cara por um crime porque ele está recebendo dinheiro do comércio dele. Então fica muito mais difícil. Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, principalmente se você trabalha com cartel, se é da máfia, se você vem da Colômbia, ou não necessariamente na Colômbia, né? Que os maiores cartéis, na minha visão de achismo, cartel de Cali, cartel de Medellín, só que a gente mora no Brasil, Marcão. Não podemos esquecer de um cartel muito importante, que é o Jogo do Bicho. Que é o Jogo do Bicho, exatamente, tem vários cartéis, e hoje estou aqui... Ó, as informações, cientista político, historiador e escritor, professor, que é o Joel Paviotti. Você tem um canal no YouTube, né? Que tá bombando, inclusive, já vou direto ao assunto. Um canal que também é patrocinado por quem? Pela Insider. Pela Insider, senhoras e senhores. É mais um que vai ganhar um presente da Insider e vai passar para alguém do canal dele. Isso aí. Tá aí, ó. Você já tem o kit. Não. Sensacional. Mais um kit da Insider. Não, eu preciso agradecer a Insider. Para quem não conhece a Insider, camiseta com tecnologia, roupa em geral com tecnologia. O próprio Joel pode fazer o merchan se ele quiser. Quer ver? A gente tava falando quanto... Aí, ó. Aqui com a camiseta dos caras aqui embaixo, ó. Mano, é bom pra caramba? Pô, pelo amor de Deus, cara. Dura. Excelente. Dura. E eu vou falando isso pra você. Não deixa cheiro. Ah, mas assim, às vezes o cara fala, pô, é mais R$100 e tal. Mas é que a gente tava falando. Ela dura. Ela dura. Não adianta você comprar uma camiseta de R$40 que passa 2 meses e tá toda... É o famoso custo-benefício. Custo-benefício. O melhor custo-benefício do mercado, a Insider. Toda a linha masculina, feminina. Eu tô usando aqui uma camiseta diferente da do Joel. Tem cores diferentes, tem bermuda, tem calça, boné que é resistente à água. Entra no site, você vai entender a tecnologia da Insider e o meu cupom de desconto é o Maurício12 para você utilizar e ter 12% de desconto. Joel, vamos falar de cartel, né? Você é historiador e você resolveu entrar nesse assunto por qual motivo, assim? Por que você gosta desse assunto? Ô Maurício, eu estudo a segurança pública faz mais de 10 anos, mais de uma década. E aí a gente vai entrando nos meios, né, e vai estudando o Rio de Janeiro, vai estudando outros países, México, Colômbia. A gente tem uma incursão agora pelo México aí que a gente está estudando bastante sobre o assunto. E aí o que mais me interessa nesses estudos são os cartéis, as organizações criminosas. Tá, qual é a diferença do cartel para, tipo assim, crime organizado... O PCC é um cartel? Explica aí, né? Porque acho que muita gente tem essa dúvida. Tem estudiosos que já apontam que o PCC ele está atingindo um ponto de cartel, tá? O cartel e máfia são coisas parecidas, mas o cartel é o nome que se dá no tronco linguístico espanhol, né? Para, por exemplo, máfia. Então, cartel é uma máfia. É uma máfia. Quando você fala de máfia lá, você fala cartel. Isso. Eu não sabia, já quebrou uma Eu achei que cartel tinha umas regrinhas pra ser cartel. É como os caras falam máfia, né? Máfia é cartel. É uma tradução. É o mob dos Estados Unidos, é cartel. Isso. Tem que ser grande, tem que estar envolvida com o Estado, fazer lavagem de dinheiro. Então, obedece algumas regrinhas aí para que você tenha esse nome de envolvida cartel. Que você diz é tipo entranhado no Estado. Assim, isso é interessante. Exatamente. Bancando político, por exemplo, elegendo pessoas, tendo pessoas importantes aí trabalhando para os caras. Que é o caso do que aconteceu na Colômbia. Eu vou falar de um fato assim, cara. Eu sou muito fã, eu ia falar viciado, mas para o tema cartel não é muito bom. Eu sou muito fã do tema... Entrou. Eu sou muito fã desse tema porque, assim, antes do Narcos surgir, eu li o livro do Pablo Escobar. Pablito. Escrito pelo filho dele,
né? Não sei se chegou a ler, acho que Já. Você deve saber o que eu tô falando. Já. Eu tinha feito uma matéria no CQC, foi uma matéria maravilhosa que eu fiz, cara, que eu fui lá na Hacienda Anápolis e o caralho... Cara, eu entrei na parada. E é muito curioso como o Pablo Escobar, diferente do que muitos acham, né, já que é um achismo, ele é muito amado por essa população, né? Essa Aquela população em volta ali. População paisa, né, que chama, que é a população ali de Medellín, né? Porque ele estava muito envolvido com a política, né? E ao mesmo tempo ele é um grande salvador. E eu queria que você me explicasse quais são os cartéis hoje que ainda são gigantes. O de Medellín, ele ainda é grande? O de Cali? Como é que é essa linha do tempo dos cartéis? Então, o cartel de Medellín é o grande cartel que a gente conta na história, né? Nos anos 70 e nos anos 70. Quer dizer, nos anos 70 e nos anos 80. E o cartel de Medellín, ele acaba fazendo negócio com vários outros cartéis, montando várias outras organizações, mas o cartel era muito centrado no Pablo Escobar e no primo dele, o Gustavo Gaviria. E quando os dois faleceram, né, morreram, há uma redistribuição do poder de cartéis no mundo. E aí os cartéis mexicanos passam a ser mais importantes do que os cartéis colombianos. Que é o tal do Chapo, o novo Pablo Escobar, né? Seria isso? Antes dele veio muita gente aí. Por exemplo, veio o Miguel Ángel Félix Gallardo lá no México. Depois veio o El Chapo também, o El Mayo, uma série de outros chefes de cartéis que fizeram com que o negócio funcionasse. O Miguel Ángel era de Cali, cartel de Cali. Não, esse é no México. Ah, no tá? México. Qual que era o cartel? de... Tinha um nome o cartel dele? Do Miguel Ángel Félix Gallardo é cartel de Guadalajara, ficava em Jalisco, tá? E aí quando o Pablo Escobar morre, esse poder é redistribuído em vários lugares, igual você falou. O Pablo Escobar, ele era muito famoso na época, e o pessoal gostava muito dele, porque simplesmente ele fazia esse socialismo nos lugares que ele estava ali. E ele é talvez um líder que queria se expor, né? Diferente desses outros que às vezes estão escondidos e tal, são anônimos e tal. O Gustavo Gaviria, por exemplo, que é primo do Pablo Escobar, era o grande cérebro do cartel de Medellín e muito pouco falado. Tanto que tem registros que os mexicanos foram fazer uma reunião com o Pablo Escobar e, na verdade, quem tocou toda a reunião financeiramente, que era o homem da planilha, da caneta, era o Gustavo Gaviria, que era primo do Pablo Escobar. Então foi quando o Gaviria foi morto que começou a derrocada do Pablo Escobar de verdade. Sim, porque ele perdeu o cérebro por trás. Eu queria entender, eu achei muito interessante que já quebrou o meu achismo, né? Que cartel, ele é uma máfia, né? Que nem você falou. Porque eu ia te perguntar assim, se existem cartéis fora da América Latina, né? Em geral, né? Porque a gente fala assim de México, fala de Colômbia, mas e aí, tem cartel na Finlândia? Aí você vai falar que, na verdade, não é cartel, é uma máfia. São os nomes que dão para organizações criminosas. Os cartéis foram chamados de cartéis em países sul-americanos e americanos por conta das características que eles têm, né? Por exemplo, eles controlam o preço da cocaína, a pureza da cocaína, quem pode comprar e quem pode vender. A máfia faz isso também, com álcool, com certas coisas, com prostituição, com jogo. Tá? Então ela faz esse controle. Só que na Europa é chamado de máfia, e que italo-americano, por exemplo, aqui era chamado de máfia também, e nos países que falam o espanhol, né, são chamados de cartel. Mas o seu interesse, ele vai por todo mundo ou você focou muito nessa parte América Latina, literalmente o cartel em si? Sim, a nossa parte são mais organizações criminosas da América Latina. Então vamos falar delas. Existe uma linha do tempo, quando que começa um cartel? Como é que... o primeiro cartel da história, Qual né? foi o primeiro cartel da história? Até onde vai ser o entendimento nisso? Tipo, é fácil fazer um cartel? Porque eu me lembro muito de uma cena, até do próprio Narcos, se eu não me engano. Não, foi de uma... Esse é maravilhoso, acho que é até melhor do que o Narcos, que é um documentário dividido em vários episódios que acho que a TV colombiana fez sobre o Pablo Escobar. Certo. É muito legal, são uns 80 episódios e tal, que mostra o Pablo Escobar, eu acho que com o primo dele, conversando, falando, cara, vamos montar isso. E eles começam, não é que são pessoas que tiveram um aprendizado sobre o assunto anterior. Eles começam do zero. Então, me explica como é que funcionou esse primeiro cartel do mundo, como é que foi? Tanto na Colômbia quanto no México. Na verdade, começaram meio juntos, né, no mesmo período. A gente tem ali o pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente começa... Os hippies, né, aparecem e começam a fumar um baseadinho e tal, e a erva começa a ser um produto para ser vendido ali. No caso do México... Ali aonde? Ali nos Estados Unidos. Tá. Sempre quando a gente fala de América do Sul, América Latina e vai falar de cartel, a gente precisa colocar os Estados Unidos no meio, porque é o grande mercado consumidor. O que os caras usam, os cartéis mexicanos vendem. Tá? Então, por exemplo, hoje o pó nem é tanto mais o entorpecente mais consumido lá. Os caras estão em fentanil, em drogas mais sintéticas, opioides.
Mas voltando no lance dos cartéis. O primeiro cartel é o de Medellín, mas também é o cartel do Pedro Avilés Pérez, no México. Tá? Então esses cartéis eles nascem praticamente juntos. Ali nos anos 70, que você tá Nos falando. anos 70. Quando a droga tá começando a bombar, pós-guerra, Isso. movimento hippie e tal. Isso. A maconha especialmente? Ou... Maconha especialmente, aí nos anos 80 a Colômbia vai se especializar em tráfico de pó e aí toda a América Latina vai se realinhar para vender pó. Só pra te falar, eu sou muito chato, vou fazer várias interrupções, você que assiste e odeia, fica tranquilo. É normal do achismo. Tá, 70 então, existia cocaína pesado assim, ou era maconha assim, porra, 90% maconha? Porque era muito proibida a maconha, né? Até os anos 50 e 60, o Maurício, a cocaína não era vista como um grande vilão. Você tem algumas propagandas dos anos 30 e 40 que as pessoas incentivavam as outras a cheirar, dar um teco ali pra ler um livro, pra trabalhar tal. O próprio Freud, que é um cara muito famoso, psicanálise, fazia o uso de cocaína. É tipo tal. um Venvanze hoje. Tá. Dou um teco Pra jogar bola. Vamos instituir na dromedário essa parada? Instituir na dromedário? Não, caralho. Não, só com questão... Fala insider, tá louco? Vem de lá, galera. Continua, desculpa. Hoje eu acho que não pode, né? Acho que não pode. E aí, cara, os cartéis começam com uma mulher chamada Griselda Blanco, tá? Ela começa a traficar isso na Colômbia em calcinhas e sutiãs, mandando para os Estados Unidos, pó e erva. E aí o Pablo Escobar, que é um contrabandista ele já tinha um histórico de contrabandista, o pai dele já tinha trabalhado com isso, junto com o primo dele, acaba tomando essas rotas da Griselda Blanco. Vamos voltar nisso, que eu achei interessante esse assunto. Essa mulher, ela é o quê? Quem é essa Griselda Blanco? Ela foi uma das primeiras traficantes colombianas a inserir a droga dentro dos Estados Unidos. Mas ela tinha um, digamos assim, um acesso muito... Porque avião antigamente era muito caro. Uma rede, né? Tipo, ela ia e voltava, ela tinha alguma, tipo, um órgão, tipo, governo ajudando, deputado... Ela botava dentro de caminhões, né? E aí ela mandava esses caminhões para América do Norte, né? Que seria ali o México. E ela tinha várias lojas de calcinha e sutiã dentro dos Estados Unidos. E aí ela inseria lá e vendia. Mas isso era coisa pouca, viu, Maurício? A coisa maior começa quando o Pablo Escobar toma ali, ele faz uma espécie de coligação de vários traficantes ou vários caras que tinham dinheiro e queriam contrabandistas traficar. E tal. Isso. E aí fala, o negócio agora é jogar pó na mesa. Porque se você for ver, o tráfico de maconha, ele dá dinheiro, mas você ganha bem menos do que, por exemplo, o pó. O pó é pó, ele é muito pensado. Por que o pó é caro e a maconha é barata? Então, porque o pó, dentro de um pacote, você leva muito mais pó em peso do que você leva maconha. Então fica muito mais caro. Entendi. E o refino do pó também, ele é mais caro, né? Achei que era só pela qualidade, químico. não é por causa da qualidade, é por causa do peso. Eu não conheço qualidade de pó. Não, mas achei que era só pela coisa do tipo assim, por ser uma qualidade, porque assim, a maconha é uma erva natural, digamos assim. Sim. E o pó é uma coisa que você precisa de um processo por trás. Químico. Tem esse tempo social que você usa do pó para fazer o pó, né? Mas tem o lance de que o pó você consegue carregar mais... se fala tipo assim, pro traficante é mais vantajoso vender o pó do que a maconha. Porque quando você coloca um tijolo de maconha e um tijolo de pó, vem muito mais pó. Então você consegue vender mais. Vender mais caro, você tem mais possibilidades de lucro. E o pó vicia mais também, né? Deixa o cara mais adicto também. Entendi. E aí o cara, quer dizer, então o cara que deu a virada no cartel, nessa máfia latino-americana, foi o Pablo Escobar mesmo. Que ele falou, bicho, vamos fazer isso daqui. Então ele teve uma visão fodida de mercado, digamos assim. Na Colômbia, Maurício, porque a gente também pode falar concomitante no México. Muitas vezes a gente não fala do México, fala como se o México fosse apenas um entreposto ali, um lugar transitório, um chão para colocar o pó dentro dos Estados Unidos. Mas eles tiveram cartéis muito fortes lá e até maiores do que o do próprio Pablo Escobar em determinados momentos. Lá no México, os cartéis começam com um cara chamado Pedro Avilés. Ele era chamado de Leão de Sinaloa. É lá em Sinaloa onde é o Chapo, tá? Culiacán e tal. E começa, isso é até uma história interessante, começa por conta da máfia na Segunda Guerra Mundial. Os italianos, a máfia italiana veio para os Estados Unidos e a máfia italiana colaborou com os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Eles conheciam os fascistas de lá, da Itália, os da Itália, né? E aí eles eram usados pelo governo norte-americano para extrair informações dos caras, descobrir espiões. E a máfia italiana começa a plantar papoula no México, em Sinaloa,
porque tem montanhas lá que são um clima bastante parecido com o Afeganistão, que é um dos maiores plantadores de papoula do mundo. E a papoula tem aquela condição, né? Como é que chama? Ela te dá uma zoada, né? Ela Isso. Você consegue retirar dela, extrair dela e fazer um processo para fazer morfina. E morfina era usada pelos soldados. Então foi montado todo o sistema de tráfico dos Estados Unidos, do México para os Estados Unidos, que depois vai ser usado pelos traficantes. Então os Estados Unidos vai embora dali na Segunda Guerra Mundial, deixa o ópio lá e a papoula lá, só que os caras têm todo o processo já de logística. E aí esse Pedro Avilés, ele toma conta dali, começa a plantar erva e ele começa a traficar. Aí ele ensina a traficar Ernesto Carrillo Fuentes, Amado Carrillo Fuentes, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quinteiro, todos os grandes traficantes foram formados por esse cara. O El Chapo foi motorista dele depois. E aí vai surgir o Miguel Ángel Félix Gallardo, que vai fazer o grande cartel mexicano de Guadalajara. No mesmo período do Escobar. Isso, e ele ajuda o Escobar a crescer. Porque além do Escobar conseguir fazer a rota direto para os Estados Unidos, na costa leste, a costa oeste ficava nas mãos do Miguel Ángel Félix Gallardo. Então ele mandava para o México e o Miguel Ángel Félix Gallardo conseguia mandar para dentro. Você tá me falando é muito foda, porque assim, na verdade esses caras, eles, tipo assim, o cartel é só um avanço de corrupção, porque antigamente tinha o contrabando. Então a rota que foi criada é uma rota de, sei lá, 100 anos de compreensão, que aqui a polícia aceita uma propina, aqui o outro vai fazer vista grossa, aqui o deputado já é meio coligado, e aí você troca, sei lá, uma especiaria, sei lá, que está sendo contrabandeada. TV por pó. TV por pó. E aí você aumenta, consequentemente, a sua, né, a sua largura, a sua gordura, porque você vai dar mais dinheiro para esse cara e a coisa vai indo. Que louco. Então, assim, esses são os cartéis, então, que se iniciam, então, é México e Colômbia. Juntos. Tem um motivo pela qual... Você me falou do México pela coisa da papoula, que é a região, tal, ali na Sinaloa, né? Sinaloa. Colômbia, tipo, é o melhor pó do mundo porque lá tem alguma condição climática? Tem alguma questão por trás? São chamados de países andinos, né? A Bolívia, o Peru e a Colômbia produzem praticamente 80% da coca feita no mundo. Mas tem alguma questão, assim? Tipo... O lugar é bom pra fazer, não é? O clima é bom pra fazer e a coca... é a planta, né? É uma planta típica daquele lugar, que não tem aqui, né? por exemplo. Tipo o Guaraná da Amazônia. Se a gente fosse fazer pó, a gente faz pó de Guaraná pra caramba. Olha como é que o Brasil perdeu dinheiro, velho. Irmão, é moda agora, cheirar pó de Guaraná. Nada. O nosso pó é de Guaraná. Só eu que tô fazendo? Isso que é foda. Tá, aí eu pergunto pra você, o que o Brasil... Ou quando o Brasil entra nesse lugar? Porque o Brasil é o maior país dessas Américas, né? Tipo, na América Central... Norte e Sul, o Brasil ele é uma potência financeira. Onde ele entra nesse esquema de cartel? Quais são os relatos que você tem, anos 70, 80, como é que é? Boa pergunta, hein? É interessante. E o Brasil, cara... Bom, vamos partir desse princípio, né, Maurício, né, Marcão? O Brasil, ele é o que separa o nariz dos europeus dos países andinos, certo? Certo. A Colômbia tem saída para o mar, né? Mas é pra cá, né? Tem um pedacinho pro Atlântico também. Agora, Peru e Bolívia não tem. Eles precisam de acordos para poder transportar as coisas. E aí o que acontece? O Brasil é um local em que você tem um dos maiores portos do mundo, que é o Porto de Santos, e você consegue fazer isso. E a droga chega no Brasil através... Essa história é interessantíssima, cara. Através de um cara chamado Antônio Nicolau, conhecido como Toninho Turco. Tá? Óbvio que tinha que ter esse nome. Antônio Nicolau não tem droga. Eu amo esse Toninho nome. Turco tem. Se tu é do crime, tu tem que ser o mal turco. Lógico, mano. Não pode ser seu Ideobrando da cocaína. Não. E aí, cara, o Toninho Turco, ele tinha amizade com o Pablo Escobar e ele pegava pó no gancho mesmo, na caderneta de fiado com o Pablo Escobar, tá? O cara metia um fiadão com o Pablito. Brasileiro fudido. Carioca, carioca. E ele já tinha esquemas da roda de contrabando, né? Porque ele era investigador de polícia, ele trabalhava na alfândega e ele conseguia fazer o trampo daquela época, estado da Guanabara, né? A capital do Brasil. Na verdade, a capital do Brasil foi lá no Rio de Janeiro, depois saiu e ficou o estado da Guanabara. Sim. E aí ele trabalhava na alfândega de lá e ele conseguia esses esquemas. Mas o Brasil, então, ele é uma rota, né? Ele é uma rota para a Europa, pelo que você está me falando, a grande questão. Essa droga que vem pro Brasil, assim,
A gente chegou a ter cartéis brasileiros? Onde que fica? Porque a gente vai falar da favela brasileira, aquela cidade de Deus, aquela história toda, tal. Tipo, isso tudo é droga importada que a gente tem ou a gente produz a nossa droga? Ah, tá. Entendi. Você quer saber, tipo assim, como é que foram formados os cartéis brasileiros? Exatamente. Se a gente tem, né? Eu nem sei se a gente tem. Não, tem. É a história que a gente conta do Antônio Nicolau, né? O Toninho Turco. Eu não sei, eu posso começar desse Pode. O Antônio Nicolau era um cara que era investigador de polícia e trabalhava na alfândega no Rio de Janeiro. E ele é apelidado de Toninho Turco. E essa história é muito boa, cara, é muito intrigante. Ele era carioca, bom de conversa, tudo e tal. E ele conseguiu o contato com o Medellín para pegar pó, pegava pó fiado mesmo e tal. E o pó chegava no Brasil porque é isso, ele dominava as rotas de contrabando ali, de bebida, de carro, porque ele trabalhava na alfândega e ele sabia como fazer isso e era investigador de polícia também. Ele começou a trazer para cá. E aí ele começou a fornecer isso daí para alguns lugares, né, para algumas pessoas, enfim. No mesmo período em que o Comando Vermelho estava nascendo, em 78 e 79. E aí, quando o Comando Vermelho começa a sair de dentro das cadeias, os caras veem a oportunidade de vender pó, que era lucrativo, e aí o Rio de Janeiro forma as franquias, que a gente chama de franquias de ocupação. Os caras saem, eles acabam com quadrilhas menores dentro das favelas, das comunidades, quando tem as grandes guerras ali, a Guerra da Rocinha, da Santa Marta, e aí o Comando Vermelho institui que eles vão vender drogas ali e começam a pegar droga. O Toninho Turco ele é morto em uma ação da Polícia Federal chamada Operação Mosaico, e quem substitui ele era um cara de comunidade, o Cid Acari. E aí o Comando Vermelho passa a organizar a venda de pó em todo o Rio de Janeiro. A gente pode falar que o Comando Vermelho é o primeiro cartel, eu não sei se posso falar cartel, mas assim, a primeira organização criminosa a vender pó dentro do Brasil. Tá? Mas nenhum pó brasileiro ele é feito no Brasil, é isso que eu queria saber. Olha, o pó é feito fora do nosso país, não compensa produzir pó aqui dentro, é um processo que é caro, os caras não têm costume. Teria que ter estufa, umas paradas. né? Muita coisa assim, o clima já não é bastante interessante para fazer isso também. E, para falar a verdade, cara, é muito mais fácil você ser atravessador do que você ser o cara que planta. Porque você tem uma puta estrutura que o cara vai pegar, acabou você. Ali você só pega um pacotinho. Não querendo pular assunto, mas era o caso do Chapo. O Chapo era mais um facilitador de rota do que plantava, né? Ele é o cara que era motorista, né? Que você falou, ele era motorista de um dos maiores traficantes. Então ele sabia as logísticas. Sabia então fazer ele virou túneis, O homem do túnel. Ele desenvolveu o sistema de túneis para passar o pó por debaixo da terra, né? Caralho. Fez, Me conta isso. Tipo, quais são as curiosidades dentro desse universo de cartel que você pode passar pra gente? Por exemplo, isso daí é uma coisa muito interessante, assim, tipo, o Chapo foi o cara que descobriu um buraco. Como é que... ele fez. Ele tinha uma. Né, ele tinha facilidade técnica de fazer os túneis. Aí ele pode explicar melhor, mas eu sei que ele pegou um lugar ali no México pra atravessar pros Estados Unidos, né? Uma coisa assim, ou eu tô errado? Basicamente, você compra uma fazenda no México, sua, e você arruma um americano laranja pra ter uma fazenda do lado dos Estados Unidos. E você constrói um túnel embaixo. Ah, nossa. E ele foge da cadeia com o túnel também, né? Ele consegue fugir da cadeia com tudo. Eles gastaram, acho que, se eu não me engano, 60 milhões de dólares pra conseguir fugir na época. Isso que eu quero saber. O cara gasta 60 milhões de dólares pra fugir. Quem gasta 60 milhões de dólares? Quanto que o governo tá inserido nisso? E por que o governo tem benefícios, assim, com o cartel? Como é que você vê isso? Cara, hoje eu digo pra você que pro governo é mais interessante negociar com os cartéis do que propriamente enfrentar eles. Um dos El Chapitos, filho do El Chapo, que foi preso esses tempos atrás, os caras simplesmente pararam no México. Porque cada soldado Agora, os cartéis, eles têm uma tropa de elite. O cara tem 100 mil reais dentro do corpo dele ali de armamento, capacete balístico, bloqueador de sinal. Eles têm tropas de elite que eles bancam. E os caras derrubaram até helicóptero, avião, quando os caras prenderam o Chapito, o filho do Chapo. E o presidente do México mandou soltar ele. Porque não compensa o caos, entendeu? O tanto de grana que o Estado vai gastar para tentar conter esses caras... Mas aí fudeu, né? Porque, por isso que teve aquele presidente da Colômbia, que foi o cara que ficou atrás do Pablo Escobar, que ele é um herói, né? Que é o cara que era o... Qual o nome do... Esqueci o nome do presidente. Não é o Gaviria. Gaviria é o primo. Mas era um presidente colombiano, cara, que ele focou em ir atrás do Pablo Escobar, mesmo recebendo ameaças e ameaças. Isso.
E ele fala numa dessas coisas, fala assim, cara, ferrou, porque, cara, o Estado colombiano tem menos grana do que o cartel. Sim. Nossa Senhora. E aí, se você deixar a coisa acontecer, o cartel vai comandar a sociedade mais do que o próprio governo. Foi o que aconteceu com o Pablo Escobar. Agora eu vou querer mostrar aqui que eu sei um pouquinho, que é muito interessante, porque quando o Pablo Escobar ele é preso, as condições de prisão do Pablo Escobar é quase como assim, cara, eu vou preso, eu me entrego, mas eu preciso ficar numa prisão especial, que é o... A La Fortaleza. Explica isso. O cara que você tá falando que é o presidente é Gaviria também. É o Gaviria, né? Por isso que eu tava me confundindo. Ele era vice do Fernando Galán, que os caras mataram, tá? Mataram. E aí o Pablo Escobar resolveu se entregar por pressão dos Estados Unidos, tá? Eles tinham até uma frase que era assim, quando os Estados Unidos entrou para investigar, eles falaram assim, ó, bom, se a gente deixar para a polícia colombiana prender os caras, ela não vai fazer. Então quando a gente prender, a gente vai extraditar. E a frase dos colombianos era, é melhor um túmulo aqui na Colômbia do que uma cadeia nos Estados Unidos, então a gente vai ficar aqui. E o Pablo Escobar não era bobo, ele tinha uma rede de informantes, de gente que gostava dele e tal. Aí quando ele resolve se entregar, ele monta essa lá Fortaleza, e na verdade aquilo lá era uma boate, era um complexo. Campo de futebol, os caras faziam churrasco, igual quando os bicheiros foram presos, que os caras faziam churrasco, reformaram tudo. O Pablo Escobar chegou a matar gente lá dentro da La Fortaleza. E assim, era muito mentiroso, assim. Era muito louco, assim, tipo, as coisas que eu li no livro, que era muito engraçado, cara. Eu fui lá visitar, né? Que ele fez uma prisão, era lá em cima, né? Lá no topo, né? De Medellín. Ele tinha acesso a Medellín inteiro. Então, quando ele tava preso, ele... Tipo assim, os Estados Unidos é uma exigência dos americanos. Cara, tem que prender esse cara, porque esse cara tá trazendo droga pro meu país. Só que continua trazendo droga, né? Só que ele tá fora da negociação. Ele tá só ali, fora da negociação. Só que ele tá ali preso. E aí, cara, ele resolveu, tipo, cara, hoje eu quero jogar bola. Eu vou trazer o Maradona pra jogar no meu time. E aí ele contratava, o Maradona ia, jogava bola com ele. O Chaves, a turma do Chaves tava bombando nesse período. Ia lá, fazia apresentação. Eram umas paradas meio malucas, né? Puta pra caralho. Era isso que ele fez. Mano. Ele chegou a tentar a pensar em sequestrar o Michael Jackson pra fazer um show lá dentro da La Fortaleza. Ele era um doente mental também, né? Completamente maluco, né? E qual que é hoje o cartel principal do mundo, assim? Ainda é o de Medellín? Não, a gente tem dois. Não, já era. O de Medellín foi fragmentado. Ainda tem umas pequenas células ali, mas não tem um funcionamento tão grande. Hoje são os cartéis mexicanos, porque eles que traficam os sintéticos e os semissintéticos, tá? Que é a nova droga. Isso. O fentanil, por exemplo, que é o opioide semissintético, hoje ele é uma praga lá nos Estados Unidos. Tá? Qual que é o Fentanil, cara. Isso chegou no Brasil já? Já encontraram fentanil aqui. Êxtase, metanfetamina. Qual que é o barato, meu irmão? Qual que é o barato do fentanil? Nunca ouvi falar nisso aí. Cara, o fentanil ele é usado para anestesiar uma pessoa quando você vai operar, abrir a barriga dela. Então você já percebe... Um Dorminide, assim? Mais forte, bem mais forte. E quando você sintetiza ele, deixa ele sintético, ele fica mais forte ainda. Você fica, parece... Sabe aquela... Eu costumo falar assim, a gente tem um vídeo. Sabe aquelas cenas de filme em que o tempo para e a câmera fica andando assim? Sim. Acho que chama... Alguma coisa de congelamento, eu esqueci o nome. Cara. Tipo do Matrix, sabe? Sim. A sensação é aquela. Parece que o tempo parou e você anda com a câmera assim e o cara tá desse jeito. Assim. Quer dizer, é pra alívio social, né? As pessoas... Porque assim, a cocaína era uma droga que a pessoa usava pra se estimular. Essa é o contrário. Essa é pra você, tipo, relaxar. Eu acho que sair da consciência do tempo que a gente vive, mas né, cara? é a mesma coisa. A cocaína é a mesma coisa. Também você sai da consciência e tal. Mas é diferente. A cocaína, claro, ela te agita pra trabalho. E tal. Essa a cocaína, ela te levanta. O cara não consegue trabalhar com essa. Eu acho que tem muito a ver com o tempo que a gente vive. Por exemplo, os anos 60 e 70, que foi um ano de contra-cultura, crítica ao sistema, a maconha era uma coisa mais leve, mais de expansão e tal. De expansão de conhecimento. Isso. Aí a gente tem o período dos IUPs, que é o período que os caras viram workaholics e eles precisam dar um teco para trabalhar. E aí você tem hoje o momento que você perdeu o direito a desligamento, você tá ligado 24 horas por dia, o cara precisa de alguma coisa para ele dar uma desligada. Caralho, interessante essa Caralho, isso é muito interessante, cara. O uso de drogas, ele acompanha o momento social que existe. Igual a música.
É muito louco isso, eu tava percebendo, né? Se você parar pra pensar as músicas que fizeram sucesso nos 50, 60, 70, 80, elas têm a ver com o que é a sociedade atual. Sim, claro. A comédia, tudo. O mundo, Mas é ele... interessante que deve ter um cara que pensa assim, O mundo como precisa... é que tá a sociedade? É. O mundo precisa do fentanil ali. Não, mas eu vou falar uma parada que é mais além. Eu tava falando do Venvanse. É impressionante como o Venvanse hoje... Só dá uma referenciada, o que é o Venvanse? Venvanse um medicamento pra quem tem TDAH, por exemplo. Pra ficar mais focado. É, pra você focar. Mas é muito louco, porque assim, se você parar pra pensar, o Venvanse, há 30 anos atrás, seria considerado uma droga muito errada. Antigamente, as pessoas, pra acordar, elas tomavam um café e pra dormir elas tomavam um chá, né? Hoje, já tá no Venvanse e Rivotril. É, verdade. O futuro, talvez seja a cocaína, já ser uma parada normal, e maconha. É. Pro futuro, sabe assim, parece que a coisa vai abrindo, né? Não sei, tô falando um achismo bem horrível, mas... É porque é futuro, vai ser achismo sempre. Não sei. Agora, quando você fala pra mim que essa é a droga do momento, faz sentido que eu tava em Los Angeles, eu tava observando e falei assim, caralho, a turma daqui, o mendigo daqui, ele não tá mais o mendigo de 20 anos atrás, que era o mendigo... ele era um mendigo careta... careta não, mas ele era um maluco beleza, o mendigo. Hoje ele é um mendigo agressivo, ele é um mendigo que quer bater em você. Será que essa droga já chegou nessa galera ou é uma coisa ainda de rico, milionário? Como é que tá? Ah, cara, tem tudo quanto é preço das coisas, né? O mercado da droga, o Maurício, ele é igual a qualquer mercado. Você vai ter o mercado de luxo daquilo e você vai ter o mercado de esquina periférico, daquilo que é no varejo, entendeu? Então, você vai comprar o escama de peixe, que é um pó bem mais puro, por, sei lá, R$100 o pino, e aí você vai comprar na porta de uma quebrada no meio da madrugada do tiozão muito louco, um pino de 10 conto, cheio de bicarbonato de sódio e pedra, moída ali, entendeu? Mas é louco que eu tô falando com você, porque parece que a gente tá falando sobre empresa. E é uma empresa, né? Porque Não, completamente. É uma organização. Tem plano de carreira. Hã? Tem até plano de carreira, né? Tem? Tem, cara. Por exemplo, eu vou contar pra vocês uma história de plano de carreira do tráfico. Um cara chamado Santiago Mesa Torres, do México. Ele era um cara que ele entrou no tráfico construindo túmulos. Porque lá no México, os filhos de grandes traficantes, eles constroem mausoléus quando eles são assassinados, né? Então ele coloca o carro lá, então são grandes mansões que parecem túmulos. Esse cara trabalhava com isso. E aí, cara, um cara que era chefe do tráfico viu ele trabalhando com aquilo e falou, cara, você não quer trabalhar com outra coisa na área fúnebre? O cara falou, por quê? Você não quer aprender a fazer pozole? Pozole é uma sopa mexicana que é carne de frango ou carne de vaca ensopada em molho de tomate. E aí ele ensinou o cara a derreter corpos em ácido. E esse cara, ele virou o maior especialista, o nome dele era El Pozoleiro, o sopeiro. Tanto que todos os cartéis mexicanos chamavam ele para derreter corpo. Chama o pozoleiro, chama o sopeiro. E ele entrou nesse lance, tipo assim, não tem aqui, o cara morre e aí vai, com todo respeito aos agentes funerários, tá, pessoal? Mas não vai agente funerário lá, pega o cara, arruma e tal. Então, você paga um sicário pra matar alguém, esse cara vai lá e pau, mata. Aí você tem que subir com o corpo do cara, porque sem o corpo, fica mais fácil pra polícia não investigar, entendeu? E aí você coloca um cara dentro de um tambor, tem uma série de ácidos e de soda cáustica também que os caras colocam, não vou falar como é que faz aqui. É igual do tá? Breaking Bad? É igual no Breaking Bad. Exatamente. Fica parecendo uns ossinhos de galinha assim, e os caras jogam como se fosse galinheiro. Esse cara, ele subiu no tráfico desse jeito. Ele virou o chefe do sistema funerário de derretimento de corpos do tráfico. Assim como tem o cara que começa como motorista igual é o Chapo e chega no topo. Aí vai da coragem, do que você é, de que jeito você faz e do confiança, que você credibilidade que você isso. passa. Mas me explica como é que é a hierarquia de um cartel. Geralmente, assim, eles são parecidos. Fala, cara, o cartel do México é exatamente a mesma hierarquia. Tem um presidente, tem um diretor, tem uma cúpula, tem uma... Como é que funciona? Tem o chefe do cartel, né, que é o dono do cartel, seria o presidente do cartel, sei lá. E aí, desse presidente do cartel, tem várias... Geralmente é o dono do cartel, que é o cara mais temido, que é o cara que herdou o cartel, o cara que construiu o cartel. E aí você tem um segundo escalão, que são os chefes desse cartel, um terceiro escalão, que são os sicários, até chegar no varejo. Tá? Então você tem o chefe, você tem uma espécie de conselho, que são os caras que fazem o negócio e fazem a coisa acontecer. Aí você tem os sicários, que são os responsáveis por matar e causar medo nas pessoas, porque o tráfico funciona dessa maneira. E aí você tem o pessoal do varejo, que é o cara que trabalha com transporte de logística, uma série de coisas. Que do caralho, né? Você para pra pensar... Fala, tipo...
Perdão. Geralmente, o que acontece? O braço direito do chefe do cartel é o contador. Que é o cara que mexe com planilha, com logística, é o cara que não vai deixar O dinheiro sumir, né? Só que esse cara aí, se fizer alguma burrada também, Morreu. Ele errou uma vírgula, ele perde a vida. é o caso do El Cholo, o El Mencho, né? Eu gosto dos apelidos, cara. Os caras realmente, não demora muito. É Chapo, Cholo, Cholo. Chisto. O Tito Nemésio conta. Zegueira, hoje, ele é o traficante mais temido do mundo. Qual? O El Mencho. Ele é chefe da Jalisco Nova Geração, que são os caras bem pesados mesmo, só trabalham com sintéticos. E a história é muito interessante porque ele tinha um contador, que era o braço direito dele, que começou a dar balão nele. O El Cholo chamava o cara. Porra, mas o cara é muito burro. É, o cara é cholo, né, velho? O que ele fazia? Ele passava nos lugares, Maurício, porque assim, lá você quer comprar... Você é do Jalisco Nova Geração, você é dono de um cartel. A pessoa, ela vai se filiar ao seu cartel e você vai falar assim, ó, você vende meu pó aqui com a minha marca, tá? Tem marca lá, Jalisco Nova Geração, com a minha marca, e eu forneço pra você segurança política, você não vai ser preso, e se alguém vier bater de frente pra tomar sua boca, eu tenho os caras aqui que vai te ajudar. E esse cara, o contador do El Mencho, passava nos lugares, nas bocas, pegando dinheiro, e ele sempre pegava 5%, 6%, às vezes 10%, às vezes 20%. Mas pilantra é pilantra, rato é rato, entendeu? Conforme ele vai vendo que dá para comer mais queijo, ele vai comendo, enquanto a ratoeira não desarma. A hora que pegaram ele, meu amigo, a hora que o El Mencho pegou ele, vou falar para você, mano, eu acho que eu não posso falar isso, mas tudo bem. Pode. Os caras pegaram a língua dele, colocaram numa morsa, sabe aquela morsa que você usa pra fechar as coisas assim? Não. E puxaram a cabeça do cara até a língua estourada. Bacana, acho que... Não, né? tu fez errado aqui, né, de liberar. Não, deixa liberar. Eu tenho uma pergunta Por favor. interessantíssima. O que me ocorre vendo essas histórias? Todos esses caras grandes, alguém mata eles. O cara morre. Tem algum cara que fugiu da polícia, fugiu do tráfico e hoje tá tipo Ele tá em desconstrução. Tá bem, não, ele tá bem. Ele ganhou a grana dele, Tem tá o Felipe ricaço. Neto do cartel que fala, isso, não, Felipe Neto do me cartel. arrependo de tudo que eu Não, fiz. Agora eu sou outro cara. Não, mas ninguém pegou ele. Eu quero saber se teve alguém que se safou, tá ligado? Não, o Ismael é o Maio Zambada, faz 50 anos que tá no tráfico de drogas, já passou por todo mundo, hoje é o principal chefe do cartel de Sinaloa, junto com o Zé Chapitos, e nunca passou um dia dentro da cadeia. Mas ele tem os segredos dele, né? Nunca matou um jornalista. Ele prefere conversar, dialogar, do que sentar o dedo nos outros, do que dar tiro. Aí Ele é político. Ele vive lá em Sinaloa e nunca pisou numa cadeia, cara. Inclusive, dizem que a grande queda do Pablo Escobar foi quando ele tentou se tornar político, né? Porque... Tanto não, ele se torna político, né? E impedem dele ser político. Porque o Pablo Escobar, qual que é a história? O ego dele ficou muito grande. Ele se tornou, acho que, se eu não me engano, acho que dos 10 principais homens ricos do mundo, né? Ele aparecia na Forbes todo ano. Forbes assim. todo ano. Ele é um cara que ele começa como contrabandista, se torna um traficante internacional, vira o maior nome ali de Medellín. A população de Medellín ama esse cara, tanto que ele cria a favela Pablo Escobar. Sim. Ele junta todo mundo. Eu fui lá nessa favela Pablo Escobar e é impressionante que as pessoas, cara, é muito louco. Ele construiu casinhas pros caras. Casinhas ali, e as pessoas rezam pra Pablo Escobar. Ele é um santo. As pessoas ficam rezando pra ele. Isso é uma coisa maluca que ele criou, que é o populismo, né? San Pablito, San Pablito. E aí, quando ele percebe o poder dele, ele fala, irmão, eu tô sendo ameaçado por toda a parte política, eu vou entrar na política e comandar, né, a situação toda. E aí ele se ferra ali. Eu queria entender como é que é essa questão política. Tem que estar de mãos dadas, senão não funciona? O que acontece ali com o Pablo Escobar, Maurício, é que ele não faz parte da elite política da Colômbia, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos pessoas que estão no ramo político há 200 anos. Na Colômbia é pior essa situação, Venezuela e vários outros lugares, tá? Então, ele não... Isso eu falo nos anos 90, depois mudou muito no início dos anos 2000. Ele não era da elite política e, assim, tem uma coisa que é muito complexa. O político, ele tem que passar uma imagem de conservadorismo, tá? Então, ele não pode estar envolvido com droga, ele não pode estar envolvido com bebida, ele não pode estar envolvido com nada. Um político tinha que ser casado, ter uma primeira dama tradicional. E aí, beleza. Enquanto os caras estão recebendo o dinheiro do Pablo Escobar e deixando ele fazer o serviço dele, é só o pobre que tá pagando os caras para vender droga. A partir do momento que ele entra na Câmara dos Deputados e aí a mídia começa a bater em cima do cara, todo mundo faz o quê? Some. Que é igual esquema de corrupção, Maurício. Tem 50 caras roubando.
todo mundo rouba junto. Mas se o cara se foder, ele vai se foder sozinho. Porque vai sair todo mundo fora, os ratos, entendeu? né? Exatamente. E aí, como o Pablo Escobar mexia com isso, e os Estados Unidos começam a encampar no final nos anos 80 ali, a guerra às drogas, começa com o Nixon, depois fica muito mais forte com o Reagan, toda a ideologia norte-americana nos filmes e tal, ela passa para condenar as drogas, né? O uso de drogas, os cartéis mexicanos e tal. Isso começa a ficar muito, muito ruim, assim, Pra se associar. principalmente para a classe média colombiana, né? Entendi. Então Aí ele foi... Mas assim, onde eu quero chegar também é... O México hoje, você falou pra mim que é o principal cartel do mundo, no os mundo. cartéis estão lá. São, sei lá, uns 2 que você falou que estão... Cartel Jalisco Nova Geração e Sinaloa. Tá. Existem integrantes desses cartéis nas bancadas políticas? Como que funciona essa parte política de poder, assim? Como é que... Porque aqui eu imagino que tenha integrantes do PCC ali botando um laranja na Câmara dos Deputados. Lá também tem isso? Ah, mas é muito antigo isso. Por exemplo, o Miguel Ángel Félix Gallardo, ele praticamente definiu as eleições de 1985. Ele fez com que tudo acontecesse, botou a arma na cabeça dos outros, colocou e tirou o candidato que ele queria. Ele era padrinho do filho do governador de Sinaloa, dessa época já. Então, esses cartéis, eles têm políticos eleitos, eles doam dinheiro para candidatura política através de empresas, lavagem de dinheiro. Você percebe que os caras estão ficando um cartel grande, o Maurício, quando os caras começam a lavar dinheiro. Porque é tanto dinheiro que você precisa dar um sumiço. Entendeu? Você começa a não encontrar mais bandido ou traficante desempregado. Então o cara monta um lava rápido, o cara monta uma loja de vender, sei lá, uma tabacaria, o cara monta um depósito de bebidas e você não tem mais como diretamente imputar aquele cara por um crime porque ele está recebendo dinheiro do comércio dele. Então fica muito mais difícil. Então, quando você começa a lavar dinheiro, é quando você começa a ter grana para entrar na política, porque você lava essa grana e você tem como bancar os políticos nisso, entendeu? Eleger gente. Propaganda, caralho. É. Vamos voltar para o Brasil. Vamos. Porque tem uma questão aqui que, pra mim, é assim, eu sou muito fã eu já falei aqui, né, da história do Castor de Andrade e tal, do Jogo do Bicho. Só que é muito doido, cara, que eu tava lendo esse dia. A milícia tem medo do Jogo do Bicho. Todo mundo. Todo mundo tem muito medo, tipo assim... Nós devemos ter também, Marcão. Exato. Mas assim, onde é que a gente tá aqui? Por que a milícia, que é uns malucos, beleza, lá, que mata todo mundo, tem medo do jogador do bicho lá? Cara, porque o Jogo do Bicho, ele faz o que a máfia italiana fez há muitos anos. Os caras dominam muita coisa. Os caras estão em muitas áreas. Para vocês terem uma noção, o Castor de Andrade aprendeu a organizar o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro com um mafioso italiano, o Antônio Salamonte. O cara teve que fugir da Itália, porque ia ser preso lá. O Castor empregou ele numa tecelaria e ele ensinou muita coisa. Caralho, isso é muito foda. E sabe qual que é o mais complexo, Marcão e Maurício, do Jogo do Bicho? É que no Brasil ele é praticamente legalizado. Exato. Ninguém acha que é maldade você jogar no bicho. O bicho sempre paga, o cara vai lá, joga de boa e tal, e esses caras só vão ganhando dinheiro. Hoje eles mexem com maquininha, com mais uma série de coisas e tal. Mas até a milícia ou... o menor traficante que seja, ou o maior. O menor miliciano, o maior miliciano que tem. Político. E até canais de TV, tá? Não mexem com bicheiro. Bicheiro no Rio de Janeiro é complexo. Até porque eles têm uma relação intrínseca com a polícia de muitos anos. E assim, eles conseguiram durante muito tempo tirar homens muito fortes da polícia, muito bons no serviço policial, caras que são executores, muito fortes e tal, para trabalhar para eles, como, por exemplo, pistoleiro de aluguel, essas Eu não coisas. preciso ir além. Eu trouxe aqui o Rodrigo Pimentel, né? Pô, gente boa, cara, conversa com ele direto. Porra, ele é muito legal. Bom. Aliás, tá na hora de trazer de novo, Vamos hein? trazer. Põe aí, o Rodrigo Pimentel, porra, sou muito fã dele, e ele é um cara que eu acho ele muito sensato, assim, coerente nas coisas que ele traz, porque ele viveu isso, né? Ele vive, né? O cara, só pra explicar, ele é um dos caras que, ele junto com o Storani, eles criaram Cidade de Deus, né? Cidade de Deus, Tropa de Elite, desculpa. Tropa de Elite, perdão, ato falho. Eles criaram a Tropa de Elite, então ele fala exatamente sobre como é que funciona a milícia, o esquema todo, que ele era do BOPE. Né? E ele fala pra mim assim, ele fala, Maurício, é muito louco, né? Porque se você vê o carnaval, ele é basicamente uma festa do Jogo do Bicho. E A Liesa foi formada pelos principais banqueiros do Jogo do Bicho. Anísio, Miro, Castor ele de fala Andrade, isso, tá? não sou eu que tô falando, tá? Aspas de Rodrigo Pimentel, depois você assiste aqui, tá aqui na descrição, sei lá. E ele fala assim, porra, cara, mas é muito louco que a maior emissora do país tá lá
dando, tipo, voz pra caralho. Transmitindo. Né? Transmitindo. E quantas vezes eu chego, por exemplo, num camarote, sei lá, pra fazer uma... Então, uma operação, caralho, a 4, tal o cara que eu quero prender e tá lá uma atriz da Globo. Sim. Ele fala, maluco, eles falam, que porra é essa? E à noite passa jornal falando, o tráfico aumenta. Você fala, porra, mas vocês estão financiando essa merda, né? E eu queria entender o que é o jogo do bicho, porque eu acho que as pessoas falam tanto jogo do bicho, a gente tá falando de cartel, o que é o jogo do bicho, afinal? Tá. Então, esse lance é assim, ó, o jogo do bicho, em perspectiva histórica, tá? Ele começou no zoológico, tá? Foi um zoológico que o Barão de Drummond construiu no Rio de Janeiro, falou, Dom Pedro II, ele era amigo do Dom Pedro II, deixa eu trazer um zoológico pra cá, beleza. Dom Pedro II foi no zoológico, mas como as coisas acontecem no Brasil é desse jeito. Cortaram a verba pública do zoológico. E aí o Barão de Drummond falou, mano, como é que eu vou manter isso aqui, pelo menos pros animais vivos? Ele inventou o jogo. Então você pagava o ingresso, escolhia um animal, ele abria uma jaula no final do dia e o animal que estivesse dentro da jaula você ganhava uma porcentagem de dinheiro daquilo, 10 vezes o ingresso. Só que aquilo começou a rodar o Rio de Janeiro. E aí começou a virar um jogo. E aí começa a virar os banqueiros do jogo do bicho, que era o quê? A gente faz um sorteio. Eu não sei explicar direito para vocês, a gente tem um vídeo lá no canal, mas é bem complexo como eles fazem o sorteio. Mas o bicho, ele caiu nas graças do brasileiro, porque o bicho, ele tem um compromisso de sempre pagar. Ele paga, Então ele é um jogo ilegal, honesto, tá? Porém honesto dentro da ilegalidade. O bicho sempre paga, não interessa o que for, quando você for numa banca do jogo do bicho, ele vai pagar. Mas nessa época, os bicheiros, eles eram os bicheiros, vamos dizer assim, ó, é uma palavra que tá a grosso modo que eu vou falar, entendam? Era mais romântica, era mais uma parada assim, idealista, tal, não tinha tanta violência nos anos 60 e nos anos 70. Depois, nos anos 90, quando entram as maquininhas caça-níqueis e que esses bicheiros mais velhos começam a morrer, como Castor de Andrade, Miro, Anísio, Tio Patinhas, aí os herdeiros deles começam a brigar mesmo assim a sangue. Pelas bancas? Pelos espólios, pelas bancas, a herança dos caras, né? Estão brigando Brigam até hoje. É assim, no Rio de Janeiro já atestaram uma série de mortes envolvendo os porque o herdeiros. cartel tá meio associado na nossa cabeça à droga, mas a gente considera o jogo do bicho um cartel? Cara, o jogo do bicho eu considero... poderia ser uma máfia. O cartel, o jogo do bicho controla o preço do... Tô errado em pensar que é uma das maiores do mundo? Uma das maiores e mais organizadas do mundo. É impressionante. Peraí que ele ia falar um negócio, ele controla o quê? Você falou, controla preço do que o jogo do bicho? De qualquer, por exemplo, de qualquer bilhete que você for pegar, seja aqui em São Paulo ou no Rio de Janeiro, é o mesmo preço, se paga do mesmo jeito, tá? O mesmo sorteio. O do próprio jogo do bicho. Eles não têm nenhum controle social, que eu quero dizer, tipo assim, de... o valor da gasolina hoje tem a ver inserido Não. com... Entendi. Eles são assim, tipo assim... Entendi. Ele é muito organizado a ponto de ter, assim, cara... era uma coisa que era de um zoológico e hoje, cara, mexe com 2 estados, né? Quem que é o cara que controla o jogo do bicho hoje no Brasil? Cara, eu não sei dizer. Não pode dizer. Entendi. Mas tem uma pessoa que comanda o jogo do bicho. Tem grupos que comandam, tá? Eles são, nos anos 70, o Castor de Andrade aprendeu a organizar o jogo do bicho, ele fez uma reunião e ele fatiou o Rio de Janeiro em vários espaços. Então ele ficou com a região de Bangu, o Anísio ficou com a região de Nilópolis, e esses caras fatiaram isso e eles foram acabando respeitando esses pontos. Então toda vez que eles têm que definir alguma coisa, a cúpula se reunia no passado, tá? Se reunia e decidia o que ia se fazer. Depois, com a entrada das maquininhas caça-níqueis, aí um bicheiro começa a colocar máquina no espaço do outro, causando problemas. Porque o pacto era o jogo do bicho. Era o banqueiro, era o apontador. Por isso que eu ia te perguntar, por que deu merda? Já tá organizado, tá tudo bem. Mas aí o cara falou, não, mas o meu contrato é o jogo. A máquina não. E aí começou a dar merda ali. A território, por exemplo, o Bangu fica mais pobre, aí os caras não jogam muito, mas da Barra começa a vir o pessoal que é mais rico, eu coloco lá na Barra o meu negócio e tal. E aí você precisa de gente que esteja a fim de trocar tiro pra abrir esse espaço à bala, né? Caralho. E aí que são os ex-policiais. Que são os sicários deles. Seriam os sicários dos caras. Caralho, que foda. O bagulho é treta. Esses caras, porque a gente tem aquela cena clássica, né, dos poderosos chefões da vida, que é aquela coisa da cantina, que eu sempre tem aquela coisa do filme, eu adoro essa cena, que hoje é o dia que a máfia
italiana vai se juntar. Depois de um ano, eles se sentam juntos e vão num tem um restaurante macarrone, tradicional, né? E a polícia fica atenta. Sempre tem esses filmes assim, cara, eles estão chegando no restaurante, botar uma bomba ali, acaba com tudo. Isso existe ainda? Isso é uma coisa... essa confraria de mafiosos? de mafiosos, existe isso ainda ou é romântico? Você fala aqui no Brasil, fora daqui? Vamos começar pelo Brasil. Cara, eu acredito que os caras devam se reunir, sim, em determinado momento. Em alguma, por exemplo, os grupos organizados do Brasil, eles devem se reunir em videoconferência, devem trocar uma ideia. Hoje em dia não é mais daquele jeito, né, Maurício? Antigamente, o que acontecia? Você precisava ir no local... Sim, trocar porque tiro. Você não tinha outros meios de conversar, né? Hoje, com o WhatsApp criptografado, com uma série de coisas, o cara não tem total necessidade de ficar se encontrando toda hora, não. Mas é pacífica a relação entre esses caras? Aí depende, né? A gente tá passando por um período de mexicanização do crime organizado no Brasil que tá ficando feio. Isso que eu quero entender. Fala da mexicanização do crime organizado. Cara, a mexicanização é assim, ó. Uma forma de você demonstrar poder e que é poderoso é você esculachar o corpo de uma pessoa que você tira a vida. Então o cara pendura o cara no poste, de ponta cabeça e tal. Você faz maldade com o corpo do maluco, né? É uma violência do corpo em que você demonstra o poder ali. Não é só matar. Não é só tipo, ó, matei porque ele invadiu minha área. Eu matei e estou mostrando pra você cuidado com o que vai acontecer. Você tá entendendo? Eu tô te pendurando aqui porque traidor é isso que acontece com o cara. Então a gente já tem encontrado várias pesquisas aqui no Brasil, várias matérias jornalísticas de corpos que estão sendo, né, a gente passando por um período de violência muito doido, assim. Porque a gente teve um período de construção das organizações criminosas que é bem violento, porque eles estão ganhando espaço, e aí depois a gente tem um período de estabilização, que é onde eles vão construir o seu império, né? Porque se você arruma muito problema com a polícia e com o governo, você não consegue ganhar dinheiro. Aí você tem um momento de demonstrar assim, ó, eu sou poderoso, e quem mexer comigo vai estar Nesse outro lugar. Vai ter esse grande problema. É pacífico quando o negócio dá certo. Quando o negócio não dá certo, não é pacífico mais. Então vamos supor que você trabalha com criptomoedas, tá, Maurício? E aí, cara, eu sou um dono de cartel, sou um cara frente aí, e eu tenho muito dinheiro da venda de drogas. Eu chego pro Maurício e falei, Maurício, posso investir nas criptomoedas sua? Ninguém sabe como é que funciona essa porra, mas eu vou comprar 100 mil reais de criptomoeda sua todo mês, beleza? Beleza. O cara que trabalha com essa criptomoeda, ele tá lá, né, tal. Só que a hora que o cara vem cobrar você, cadê meu dinheiro? Eu preciso do dinheiro. Se você não dá o dinheiro para ele, o que ele vai fazer? Ele vai te esculachar, ele vai matar você. Então, o negócio é pacífico até quando o negócio tá funcionando, né? Então, quando para de funcionar, já era. Aí vem, é meio que assim, acerto de contas. A gente tem muitos casos hoje de galera da classe média alta, seja lá engenheiro, médico, essa galera que fica vendendo coisas aí no Instagram de curso para ficar rico e tal. Tem já documentado algumas pessoas que se envolveram com o crime organizado nesse negócio de lavar dinheiro e chega uma hora que o bicho pega e... Quer dizer, tipo assim, o curso, ele acaba sendo uma nova droga, de alguma maneira, né? Já foi louco. documentado em alguns aspectos isso daí. Porque não é sobre o produto, né? Não é porque a droga é uma coisa ilegal, é porque tipo, é sobre território, é sobre dominância, né? É sobre poder. O que os governos eles fazem, cara? Isso que eu queria entender. Por exemplo, porque a gente está falando assim de um cartel de 40, 50 anos. Aí você vai lá, teve o governo que foi lá e falou, cara, eu prefiro ter um contato com os caras do que ficar combatendo. Quando tem combate é problema? Qual é a história que você tem sobre esse assunto? Para assim? dar um adendo na pergunta dele, como é que o governo de São Paulo se relaciona com o PCC? Você quer matar o cara? Qual que é a ideia? Eu quero saber, ué. Então, cara, existem várias dinâmicas aí do poder para você, enfim, conseguir controlar o crime organizado. E muitas vezes o crime organizado está até dentro do governo, né? O estado de São Paulo, há um tempo atrás, houve um boato quando o comando saiu aí em 2006 e ele fez, infelizmente, várias vítimas do sistema de segurança pública. Que foi o dia que eles tiveram o toque de recolher. Isso, é mó treta. Todo mundo que estava em São Paulo se lembra daquele dia com certeza. Dizem que houve. Tem pessoas que afirmam que houve um acordo e tal. Nunca foi documentado, nunca foi comprovado, tá? Então, supostamente, é só apenas um boato.
Mas o fato é que os grandes chefões do comando hoje estão em penitenciárias federais. Então o Brasil adotou uma política interessante. O que é a política que o Brasil adotou? Eu pego esses chefes de cartéis, esses chefes de facção, eu separo eles da base deles, eu deixo numa cana dura, que é cana no presídio federal, em sua maioria, o cara tem 2 horas de banho de sol e depois já era, entendeu? E aí eu consigo quebrar certas cabeças e dar uma desorganizada no processo, entendeu? O Brasil trabalhou com isso, o estado de São Paulo fez isso também e tal, e a gente conseguiu, assim, alguns ganhos efetivos batalhando contra o crime organizado. É porque você falou uma coisa que eu achei interessante no começo desse papo, que você falou assim, os Estados Unidos é o grande iniciador dessa cagada toda, porque o americano, pelo que eu entendo, é o país que tem a grana, né, e as vontades malucas lá para usar, não necessariamente o colombiano tá usando a cocaína que o americano, né, tá usando. O americano, ele tem o cartel dele ou ele necessita dessa maluquice toda continental para, né, digamos, usufruir das drogas? Cara, eles têm venda interna, produção interna de metanfetamina, de outras drogas e tal, mas mesmo com a produção interna deles não é suficiente para abastecer o tamanho dos Estados Unidos. Sim, porque os Estados Unidos é muito rigoroso na parte de policiamento, e aí é impossível você fazer algo ali que dê certo. Então você utiliza... Eu acho que nada a ver isso que tá falando. Porque é uma questão de produção, pô. Não, cara, tipo, não ele só. vai distribuir, não tem nada a ver com a polícia. Acho que a polícia lá também não é aquela coisa, Não, velho, tem a ver com rigor. Se você tem um rigor, se você tem um país que o rigor é muito alto, tu vai usar um outro país que o rigor é baixo. E aí a coisa fica mais fácil de você produzir. E aí você Mas entram toneladas e toneladas de droga porque lá. Você financia... Cadê o rigor? Tá ligado? Não, velho, mas entra de um jeito que é que ele tá falando. Que tem um esquema já pronto pra isso. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Outra coisa é você, tipo, botar... Cara, fazer uma produção em massa num país, você vai coibindo aos poucos. Outra coisa é você não ter acesso a essa produção em massa de outro país. O problema é a produção, não é o transporte. Porque se você tem muita demanda, não sei se eu tô falando errado, não sei se você concorda comigo, você usa a América inteira para produzir droga para você, e você tem um caminho que sempre dá certo para você levar... Mas o problema é que não é o caminho que sempre dá certo. Aí que tá, eu acho que eu tô o contrário de ti, aí vamos ver se a gente tá certo. Tá, eu acho que é o caminho que é um problema no bagulho. Cara, é só vocês pensarem assim, mano. A Coca-Cola só produz dentro dos Estados Unidos. Ela é distribuída em muitos países para produção, para poder fazer, enfim, você suprir o consumo dessas pessoas. Por exemplo, boa parte da produção de celulares dos Estados Unidos é feita pela Foxconn na China. Não é feita nos Estados Unidos, tá? Então, assim, eles são muito... É muita compra. Esse lance da polícia que você está falando... Esse lance da polícia que você está falando é interessante porque é o seguinte, o crack, ele surge nos Estados Unidos porque os caras começam a investir na apreensão de cocaína e os caras têm que escoar aquela cocaína de qualquer maneira, eles fazem o crack, porque daí é fumável, é mais rápido, né? Ao invés de ir para as vias aéreas e tal, você só fuma uma parada e já era. E aí você não estoca e os caras escoaram dessa forma. O que acontece hoje, Maurício, e nos anos 80 e 90, e o tempo todo, é que os Estados Unidos, ele não consegue produzir a quantidade de drogas que eles consomem, cara. Não dá, não tem condição Precisa de demais. isso. A minha visão de achismo, voltando a ser o achismo inicial, eu tenho uma teoria, sei lá, é conspiratória, que é interesse do mundo que o Brasil seja essa bagunça. É interesse do mundo, é quase assim, tipo, você, nossa, a Coreia do Sul é tão organizada, a Itália, sei lá, Estados Unidos, Austrália, não sei o quê, mas é importante que o Brasil seja essa loucura, essa maluquice, porque vai ter uma empresa, vou pegar uma empresa coreana, vai vir pra cá pra lavar o dinheiro. Porque ele não vai conseguir lavar o dinheiro lá na Coreia. Então ele vai usar uma filial pra lavar o dinheiro aqui. Ele vai usar aqui porque as leis daqui são mais amenas para você poder fazer a merda, para você, que é o cara que fala, não, eu sou contra, poder se utilizar disso. É uma conspiração que eu tenho. Então é interesse do mundo que o Brasil não seja melhor. Isso entendeu? eu acho também. Eu acho que ninguém quer que a gente seja melhor. Porque a gente é tipo é um lugar ali, ó. Ali é pra fazer merda. Que existe pobreza pra esticar. Vamos lá fazer merda lá no Brasil lá e a gente recupera pra cá, não sei. É uma visão que eu tenho. Eu te perguntar, finalizando esse papo todo, o quanto a descriminalização na droga, você com o seu entendimento, afetaria um cartel? Ou você acha que não tem nada a ver? Não, acho que afetaria em determinados sentidos, tá, o Maurício. Eu não tenho uma opinião muito formada em relação a isso, tá? Mas se liberarem a maconha, o que vai acontecer é que... É que a maconha já não é mais um tráfico, né? De grana, que eu quero dizer. Tipo,
Você tá falando da sintética, da cocaína, mas continua. Não, porque assim, ó, a gente tem o tráfico de cartel, o tráfico lá em cima, e a gente tem o tráfico no varejo. É o maluco que vende aquilo na porta dos lugares, que é esse cara que vai preso, esse cara que toma tiro, é esse cara que tá exposto ali. E para esse cara não vai mudar muita coisa, porque quando você liberar a erva, por exemplo, você tem grandes indústrias do tabaco que vão patentear isso, vão vender isso e tal, e o cara do varejo vai continuar vendendo qualquer outra parada, entendeu? Tem uma piada do Chris Rock que é maravilhosa, que ele fala... Agora, não sou especialista, não li sobre o assunto, tá? Eu tô falando aqui de... Tá batendo papo sobre o assunto que você tem. Tem uma piada do Chris Rock que é maravilhosa, que ele fala, o problema não é você acabar com a droga, o problema é você acabar com a vontade de se drogar. Porque enquanto tiver vontade de se drogar, as pessoas vão dar um jeito de se drogar. Você vai tirar a droga, o cara vai descobrir, tá bom, tirou, mas eu quero me drogar, eu quero ficar aliviado. Eu vou cheirar escapamento de carro. Aliás, corroborando com sua opinião, tem um documentário... Do Chris Rock, no caso, tem um documentário interessante do Fernando Henrique Cardoso, que é sobre a história da droga. Aí estava até apelidaram o Fernando Henrique na época ele é FHC, Viajandão. de THC, tá ligado? THC. Mas é um documentário muito bom, dá no Google lá, Fernando Henrique documentário História da Droga. E aí mostra como nunca faltou a vontade de usar droga. Sempre teve humano, sempre teve droga, tá ligado? Quer ver um exemplo interessante, Marcão, que a gente pode pensar no lance da liberação da maconha? A gente tem uma das piores drogas que existem liberadas e como que a gente faz o escoamento dela? O álcool. Sim. Hoje a gente tem, por exemplo, os bares dentro das periferias são verdadeiros matadouros. Muitos dos crimes que acontecem de homicídio são dentro de bares regados a muito álcool. Passional, coisa... O que aconteceu na pandemia? Abriu uma biqueira de álcool em cada esquina de quebrada, que foi as adegas. É verdade. Na minha quebrada mesmo, as adegas funcionam 24 horas por dia, tem uma em cada esquina. E aí fuma lá como é que chama? A tabacaria, esses negócios, você tem um narguilha, aí você toma uma ceva, a indústria da ceva é muito grande. É basicamente o que vai acontecer com a erva. Os caras vão montar um negócio de erva nos lugares e tal, e vai vender e a galera vai usar. O que eu percebi, mais uma vez falando de Los Angeles, é que me dá a impressão que como a maconha, ela se torna... Porque Los Angeles tá todo mundo consumindo maconha porque virou um... Tá todo mundo chapado. Não, virou... Também. Também, né? Impressionante, assim, positivamente e negativamente, Sim. né? Mas como virar um commodity, uma coisa, tá ali simples e tal, o mendigo, ele não tem mais acesso a essa maconha, porque essa maconha começa a ficar cara, porque agora ela tem imposto, ela tem a coisa toda, então ele vai pra essa droga mais merda, né? Essa droga sintética. Então acho que o K9 tá bombando por lá. Tá. Né? Chegou aqui, hein? também, Chegou aqui. Né? E você acha que o futuro do cartel seria essa coisa mais sintética mesmo? Eu acho que o futuro da sociedade é essa coisa mais sintética, né? A gente vive nesse tempo aí. Agora, esse lance aí da maconha ruim, da erva ruim, cara, aqui é a mesma coisa, cara. O cara que não tem dinheiro, ele vai comprar um prensado ruim lá de não sei da onde. Vai continuar existindo. E o cara que tem grana, cara, eu vou falar pra você, eu conheci pessoas que tinham um grupo de maconheiros. Planta em casa, pô. Que o traficante que vendia pros caras dava até panetone pros caras no final do ano de presente, porque os caras compravam dele. Sim. Lá, vamos comprar 50G, aí nós dividimos aqui e tal. Então o que mais tem é quase uma, é bem isso que ele tá, quase uma cooperativa. Você tem lá suas 7, 8 plantinhas em casa, que dá pro ano inteiro. Sim. Aí a gente paga ali uma mensal e se sempre... Porque existe a vontade de se drogar. E é muito louco, porque assim, esse papo, obviamente, eu não tenho estofo nenhum pra entrar nesse papo, porque... Ele vai pra muito lugar, né? Sim. E ele toma um chá de cogumelo agora, tá completo. Esse cara aqui. Eu tô muito louco. Não, mas é muito louco porque assim, a gente tá batendo um papo desde os anos 50, né? Que a gente tá falando, caralho, o cara tinha vontade de... Achei a coisa mais legal que você falou aqui, entre várias, mas essa daqui é a mais legal, que mais abriu minha cabeça antigamente a sociedade, ela queria, né, anti-guerra, antissistema, né, ser uma coisa mais de expansão de consciência. Não é maconha, cogumelo, LSD. Depois trabalho. Né? Aí depois é trabalho, é o Yuppie, né? Geração Bill Gates. Bill Gates, Make America Great Again. Não tô falando que ele cheira, tô falando que é do trabalho. Geração do tipo, cara, workaholic pra caralho. Então, aí depois agora é a geração do tipo, pelo amor de Deus. O fim do direito ao desligamento. Você não consegue desligar e você precisa de uma coisa muito forte. Por que você não consegue desligar? Porque você tá 24/7 conectado. Então a droga desse momento é uma droga que fala assim, cara, por isso que a galera tá indo pro ayahuasca muitas vezes, que não é considerado droga, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é a coisa do tipo, eu quero sair, né? Eu quero sair daqui. É quase uma meditação. É uma meditação, transcender, isso. né?
Ou seja, a próxima droga que vai ser de acordo com o que vai estar a Porque a sociedade. sociedade se transformar. E a Na so- verdade, já existem drogas eletrônicas que você fica olhando para a tela de um computador ou de um celular e você perde a consciência. Você já tem. Existem já Cê é louco. gente fazendo esse tipo de trampo, cara. Não sei há quantos anos isso daí, o quanto tá ficando popularmente famoso esse tipo de coisa. Caralho. Mas é a Então, experiência. Você quer saber qual é a próxima droga, o próximo cartel? Entenda como é que tá Tóquio agora. Porque Não, geral... não, mas tem que... Vai ser uma coisa tipo TikTok, cara. É droga de 1 minuto. Você tá entendendo? Uma parada assim. Genial. A dopamina a todo momento, sabe? A recompensa em todo momento. Genial. A Uma próxima parada droga... Nunca vi você. A próxima droga é da dopamina. Isso aí tu... Lógico. Essa vai matar rápido. Lógico. Vai. É a droga da dopamina. Porque o que acontece? O crack é isso, né? Ele te dá o pico Sim. e aí te baixa. Se existisse uma droga que desse pico, 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 tu vai ficar sempre feliz, mas vai morrer instantaneamente. Então, mas o crack que ele te dá, ela é uma euforia, né? Ele não te dá... Obviamente ele deve aumentar a dopamina, provavelmente. Mas Claro. assim, essa daqui é quase uma droga de recompensa. É. É muito louco se você parar pra pensar que agora a gente tá vivendo aquela coisa do Neuralink, né? Aham, Que é o... Chegou a estudar sobre isso? Do negócio do Elon Musk lá? Que tem que é aquela coisa de tipo, que é tipo, você vai colocar, Bota um né? chip e tal. Chip e tal, e você pode no futuro, tô jogando aqui merdas, tá? Antes que a Alexandre Neuralink Foda-se, venha aqui Alexandre. comentar, que você pode chegar e falar assim, mano, orgasmo, vou baixar o orgasmo por R$19,90. E tu sente o orgasmo É. por R$19,90. Eu não quero estar vivo. Já falo agora. Cara, é daqui a 6 meses. não, bobear. não. Então vamos ter uma tragédia logo aí, então. É, vamos matar uma. Então, galera, convoco a todos matarem o Marcão. Que A gente isso, tem 6 meses pra matar o Marcão. A gente tá aqui, ó, na Rua Aurélia 136. Deixa eu ir telefone embora, dele é- pelo amor de Não, Deus. não, calma, não tá ao vivo. Você tem tempo de ir embora e falar mais sobre cartel. Cara, adorei o papo. Cara, eu vou dar uma recomendação, cara. Além do Narcos, assistir essa série do Pablo Escobar, cara. Eu acho muito boa. Você vai encontrar no YouTube, provavelmente. É numa TV colombiana. Procura aí, cara. E assiste o canal dos caras também, né? Fale do seu canal. Não, a gente tá lá com a iconografia da história crescendo, a gente fala de bastante história relacionada à segurança pública, tá, e tal. A história da segurança pública, a história da criminalidade, dos criminosos. Uma coisa bem legal, cara. A gente faz um trabalho bem legal lá, acessa lá e dá uma olhada. Eu ia te recomendar, porque você tem tanta noção, é tão interessante conversar contigo, e como você foca muito em latino-americano, eu ia adorar saber histórias do Al Capone da vida também, você buscar essa máfia... Tem lá. Ah, você tem também? Tem, Você fala... Dr. Luciano, que legal. O Murder, o INC, que era uma corporação que os caras criaram, uma empresa que os caras criaram de assassino de aluguel. O cara ficava fazendo um plantão, como se fosse aqui uma sala, um bar. E aí você chegava lá e falava assim, ó, preciso matar um cara. Você tem permissão de quem pra matar? Do Luke e Luciano. Então dava na mão do cara, a grana do cara, o cara ia lá, pagava o maluco e depois debitava. iFood da morte. O iFood da morte, o Uber da morte. Quais são os mais malucos que você já viu sobre esse assunto, assim, de máfia, assim? Só pra... Tem alguma coisa que você fala, caralho, na Lituânia tinha uns caras que faziam isso. Mano, não, você fala de violência? De violência. De violência, de esquemas de máfia que você não imagina que existem no mundo. Cara, eu acho que tem um lance que é bastante interessante, assim, que é a lei do primogênito e algumas regiões da Sicília, da máfia italiana, que assim, se o seu pai é morto por alguém da máfia, esse alguém tem que tirar a vida do filho mais velho também, porque senão o filho mais velho tem a responsabilidade de vingar o próprio pai. Então, o cara nem vai no enterro do pai, pra não ser morto por vingança, e Um ele cara que acaba não se tem escondendo nada a ver, mas pra ele ele- crescer e poder acabar com o maluco, entendeu? Isso é sinistro, né, cara? Caralho. Porque o cara não tem nada a ver com isso, né? Tipo... Não, às vezes, na maioria das vezes tem, né, Zé? Mas às vezes não tem. Às vezes É, o mas cara... às vezes o moleque tem 9 anos. Exato. Ah, não, aí é duro. Ele só tem 9 anos, mas ele vai ficar responsável ali com uma culpa que ele vai ter que vingar o pai dele em algum momento. Isso é hereditário, o passar o A cetro? vingança, a vendetta é... Não, mas assim, a vendetta, né? Mas assim, o dono do cartel, né? Eu te fiz uma pergunta ali, como é que funciona o organograma? Mas existe uma eleição a cada 4 anos? Tem cartão. Não, cara, o cara tem que ser poderoso e tem que botar medo nas pessoas. O Elmensch, por exemplo, ele não É deixa monarquia o bagulho. ele não deixa que os soldados dele tenham amizade entre eles, porque ele fala que uma hora um pode ter que tirar a vida do outro, então é bom que eles não tenham amizade. Por exemplo, uma coisa que causa muito medo, né? Tinha um cidadão que tinha Instagram,
E ele fazia uns vídeos do Instagram. Chamava José Juan Cervantes. Era conhecido como Gordinho de Culiacán ou Pirata de Culiacán. E ele era um cara de 19 anos, fazia uns vídeos, tal, falando umas besteiras, estilo TikTok, Instagram. E em um dos vídeos ele fala pro El Mensch pegar nas partes íntimas dele. E isso foi pro Instagram no ar. Foi um corte e tal. Esse cara tomou 18 tiros em Culiacán. Ninguém mais, nunca mais tocou no nome do El Mensch assim, de forma pejorativa no México. Então, quando o cara estiver alimentando com sangue aquele poder, ele vai ficar na frente do cartel. É isso aí. Você entendeu? É tipo assim, o monarca querendo zoar o Alexandre de Moraes. Tá louco? É meio isso. É, porque o Alexandre, ele fala, agora eu quero ver falar do Marcola, né, meu querido? É verdade. Aí é fácil. Tem que saber bem o que você tá falando mesmo, porque a caneta ali é de outra cor, vermelha. E é louco isso, né? Que existe uma inconsequência da nossa mídia, que a nossa mídia hoje é YouTube, né? O cara fala, mano, eu quero viralizar no TikTok. Aí eu quero fazer uma musiquinha sacaneando o dono do bicheiro, o bicheiro do... Aí, bicheiro, pega no meu pau. Beleza, irmão. Tanto que nos nossos vídeos, cara, todos os nossos vídeos, eles têm as referências no primeiro comentário e tudo que a gente vai falar, ou desses caras, ou da organização criminosa deles, nós citamos os nomes dos autores, dos jornalistas. Porque não é uma opinião e os processos. sua. Não, são absolutamente, fatos. exatamente. A gente mexe com reputação de pessoas, né? E pessoas perigosas. Então, o nosso objetivo nunca é difamar ninguém. E não só pessoas perigosas, pessoas perigosas que querem mostrar que são perigosas. Ah, sim. Porque esse é o grande problema. Porque o cara, ele pode até falar, porra, eu nem ia fazer nada com o cara. Foda-se, tá um puta idiota fazendo piada. Mas o galera fala, irmão, e a sua reputação, como é que fica aqui? Tu vai deixar o cara fazer? Você tem que mostrar pros caras que você não é otário. Velho, o cara vem e mata. Faz então, parte da vida dele, ele precisa ser respeitado, ele vai fazer e a polícia isso. não vai ajudar em Não nada. vai. Por exemplo, o El Mensch, cara, pra demonstrar poder, ele sequestrou 2 filhos do El Chapo. Ih! Os caras foram na área dele, né? Por exemplo, a área do El Mensch é Jalisco. Então, se você é de outro cartel e você quer ir pra Jalisco numa boate, pegar um... Tá ligado? Fazer Pegar um rolê, pessoal, né? é de bom tom, Marcão, que você avise o chefe da área. É de bom tom. Né? Mas é de bom tom. Os caras não avisaram. O El Mensch falou, a próxima vez que vocês vierem aqui e não me avisarem, o bagulho vai ficar molhado. Os caras foram. Pomo. Eles foram lá fazer uma festa, era um aniversário de um dos filhos do El Chapo, os 2 filhos. Os caras entraram numa operação limpa, cara, fuzil na mão e tal, levaram os 2 caras e tal. O Ismael Elmaia Zambada, que estava sendo questionado em Sinaloa, no cartel de Sinaloa, que é o cartel do El Chapo, na liderança, foi lá, negociou com o El Mensch e soltou os 2 El Chapito. Aí ele virou novamente o chefe, porque ele conseguiu novamente demonstrar a força e o poder dele na negociação. Então, ele e o Rafael Caro Quinteiro, né? Então, assim, é a demonstração de poder, entendeu? E o El Mensch ninguém mexe, porque fala assim, pô, o cara que é louco de sequestrar os 2 filhos do cartel, do cartel rival dele, é um cara que ganhou sua moral, né? É complicado. Ele ganhou sua moral, né? É da hora cara, essa parada. Tipo, é um lobby no lugar mais perigoso. Porque existe É isso. o jogo do medo. Existe isso na política, existe isso na medicina. O médico, ó, do Einstein, conversa. Só que aqui envolve assim, maluco, como é que eu vou demonstrar poder num lugar que estão falando de morte, de bala, assassinato? é Na bala. política você vai exonerar o cara. Exato, exatamente. Você mete uma canetada lá, o maluco fala besteira. Você precisa matar o cara. Não. A política você tem muitas outras armas. Ali é uma... Puta, é foda. É A foda. exoneração aí vem da É uma ponta da empresa bala, que o poder é baseado na bala. Esse assunto sempre dá bom no achismos, né? A gente gosta desse assunto. Então eu vou dizer pra galera deixar uma história que gostaria de ouvir. Quem sabe a gente traz ele de novo pra falar disso aí. É verdade, cara. Eu gostei muito do convidado. Joel, desculpa o atraso, cara. Vou lá, Ele se atrasou, hein? Não, eu me atrasei aqui e eu já peço desculpa porque o Joel, fiquei sabendo que ele tem um esquema de cartel aí, ele vai me matar. Tá certo? Então, gente, pô, tá aqui, puta convidado legal pra caramba, adorei. Aqui na descrição do vídeo tá o canal do Joel, vá assistir, você que se interessa por esse assunto como eu obviamente vou assistir, porque eu gosto mesmo. Então, deixa a porra do like. Like, essas coisas todas. Cortou.